Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes. Olá, sou Shafi, bem-vindo outra vez para Gra- um repasso semanal, ¿no? Gracias por estar aquí. Hoy estamos grabando, es domingo 25 y perdón por el retraso, pero esta semana por asuntos familiares se nos ha Estava. complicado la cosa y la familia es lo primero. Así que, pero no pasa nada. Hoy hemos venido aquí para intentar explicar otra vez qué está pasando en el mercado de la manera lo más sencilla posible para poder tomar mejores decisiones de inversión. Exato, não, e um pequeno detalhe, como amanhã é festivo nos Estados Unidos, já vais a ter tempo para poder ver o vídeo e preparar para martes, La não? sesión del martes, exactamente. La semana pasada, si os acordáis, decíamos que nosotros esperábamos una corrección en el mercado y también decíamos que había que vigilar los bonos. Bueno, pues ambos escenarios se han cumplido. Luego veremos el aspecto técnico que nos Como, dice sobre esa corrección y vamos a empezar primero hablando de los bonos. Arrancábamos la semana con una noticia de la agencia Moody's que rebajaba la calificación crediticia de la deuda de Estados Unidos. Esta agencia es una de las grandes agencias de las tres grandes que existen y era la última o la única que mantenía la AAA, o sea, la mejor calificación posible. La ha rebajado un escalón y claro, hay quien ha dicho, oye, no es para tanto, porque es verdad, o sea, para mí como inversora particular, pues no marca una gran diferencia porque Estados Unidos sigue siendo uno de los países más fiables a la hora de yo prestarle mi dinero. Pero para los grandes negociadores de bonos, pues sí que importa, porque esto lo que ha venido es a decir oficialmente que Estados Unidos tiene una deuda pública desorbitada y que además le sale muy caro pagarla. Y eso pues ya nos venían advirtiendo de que iba a ser un problema en algún momento y puede que ese momento ya pues se esté acercando, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues que los bonos cayeron, la rentabilidad subió. Además es que coincidió con que se aprobó en el Senado la ley que ha puesto en marcha el gobierno de Trump, prometieron bajar los impuestos y están llevándolo a cabo. claro, Entonces, foi uma promessa de campanha política, não? efectivamente. Pero los expertos han hecho sus cálculos y dicen que bajar los impuestos puede suponer un aumento brutal de la deuda pública para los próximos 10 o 14 años. Con lo cual, pues los bonos de 10, 20 o 30 años, pues caen porque quien invierte ahí exige más garantías, ¿no? Más rentabilidades a la hora de prestar mi dinero a tan largo plazo. Además, se dio una subasta de los bonos a 20 años, también coincidencias de la vida, todo en la misma semana. Pues esta subasta, los que compraron exigieron rentabilidades muy altas, pidieron rentabilidades de más del 5%, cuando el promedio de los últimos años estaba en 4,6, si no me equivoco. O sea, la gente exige para poder prestar dinero a Estados Unidos. Y luego además, para echarle más leña al fuego, pues los bonos en Japón se están desplomando. Esta semana ha sido un desastre en el bono japonés. Y claro, Japón es un país que tiene mucha deuda pública americana, con lo cual se teme que si Japón necesita dinero para arreglar lo que sucede en su país, pues es posible que venda esta deuda americana, lo que haría también caer el precio de los bonos. Y luego nadie está hablando de eso, pero en mi humilde opinión, yo creo que en todas estas negociaciones que hay de guerra comercial y aranceles, pues sobre la mesa están también los bonos. É muito Porque provável. Estados Unidos necesita que los países le compren bonos y los países pueden estar utilizando esto como arma de negociación. O sea que en el tema de los bonos y rentabilidades de renta fija a largo plazo, aquí va a haber tensiones, va a haber movimiento y va a haber volatilidad y hay quien dice que pueden seguir al alza. Repetimos, eso sí, que no importa tanto cuánto suban, sino a la velocidad que suban, ¿no? Sim. Dicen que el problema es si sube muy rápidamente. E isso Entonces, lo vamos a ver no gráfico, lo que hablamos, ¿no? De las tasas essas subindo, bajando, la velocidad, lo que ¿nos lo vas a afecta. enseñar? Sí. Vale, pues lo vamos a ver. Total, que no podemos perder de vista los bonos y que van a seguir dando mucho que hablar.
Hemos hablado de la guerra comercial. Esta semana ha vuelto a salir el tema de la guerra comercial y de las negociaciones que hay en marcha, porque es que el otro día pues nos alegrábamos todos mucho de que habían pactado Estados Unidos y China una tregua, ¿no? Pero desde entonces no ha habido más buenas noticias, o sea que dices, bueno, ya que están esperando, ¿no? Pues no solo no ha habido buenas noticias, sino que yo por ahí he leído que ha habido una mala, y es que China ha puesto aranceles a Estados Unidos, a la Unión Europea, a Japón y a Taiwán sobre un plástico especial que es muy resistente, muy duro, que se utiliza en muchos tipos de industrias y que este arancel entra en vigor, o sea, ya ha entrado, el 19 de mayo entró. O sea que negociando, pero de aquella manera, ¿no? Y con Europa, con la Unión Europea, las cosas tampoco deben ir muy bien porque Trump pues se cabreó el otro día y dijo que a partir del 1 de junio, como ustedes no negocien conmigo y tal, pues un 50% de aranceles nos va a poner, o sea, más que a China. Tensiones. El tema de la guerra comercial y los aranceles se tensiona. Entonces, pues no sé, lo que decíamos siempre, las bolsas estaban subiendo, las acciones estaban subiendo, pero el horno no está para bollos, Sí. sigue tenso y sigue incierto. Entonces, mientras esto continúe así, pues no puede haber tranquilidad. Seguiremos con bandazos. Não, está bem. Es Não, lo que não, não, hay. não está mal, a volatilidade não é mala quando se sabe aproveitar. Vamos a ver el calendario, la agenda de la semana que viene. Bien, empecemos por los resultados de la semana que viene. Destacamos porque tenemos que destacarlo sí o sí, que el miércoles saca resultados Nvidia. Já veremos o que vai passar, não? Y Nvidia ya sabemos que para bien o para mal mueve mercado, así que muy atentos al miércoles después de que se cierre el mercado. Mencionamos también el miércoles saca resultados DKS. Por si alguien todavía no lo sabe, DKS ha lanzado una oferta para comprar Foot Locker, que saca resultados el jueves, a $24 por acción. Y bueno, pues entiendo que ambos deberían confirmar la noticia estos días, ¿no? Pero bueno, para quien no lo sepa, pues Foot Locker, si todo sigue adelante, dejará de cotizar y absorbe y pasará a formar parte de Dickens. Luego tenemos el jueves Costco, también importante lo que pueda Sim, decir sobre... mais que toda essa parte de supermercados e ver o resultado das tarifas, não? Se vai haver algum impacto aqui ou não. si las va a absorber, como dijo Home Depot que pretendía, o si las va a transmitir al Ou, consumidor ou, como... ou vai mostrar muita incertidumbre como o Walmart e vai confirmar a tendência do setor, não? Exacto. Y prestaremos también atención a Ulta, que quienes nos seguís habitualmente sabéis que es una empresa que nos gusta mucho y que llevamos en cartera, y entonces estaremos atentos a los resultados. Si nos vamos a la agenda económica, la semana que viene cargadita. Un montón de cosas. Para empezar, este domingo nos hemos enterado ahora mismo de que esta tarde, esto es hora Madrid, habla Jerome Powell. Teniendo en cuenta cómo están los bonos y cómo está el patio, pues siempre es bueno escuchar lo que diga por si acaso. A ver si causa revuelo E o... que vai falar domingo, não? Já veremos. ¿Y para qué un domingo? Si es que el domingo es el día del descanso. El lunes, como hemos dicho al principio, tenemos vacaciones en la bolsa americana, es el Memorial Day, entonces Wall Street permanece cerrado. Un día menos para perder dinero, que dicen algunos, ¿no? Y a partir del martes es donde viene ya todo, porque tenemos la confianza del consumidor del Conference Board, el miércoles las minutas de la última reunión del FONC, el jueves resultado preliminar o dato preliminar del PIB americano, datos de empleo, inventarios de crudo, y el viernes el PCE, que es una medida muy importante para medir la inflación y que la Fed analiza muy de cerca, y datos del PMI de Chicago que también se miran bastante con lupa. Sim, eu estaria bastante atento ao PCE, que isso é o que pode realmente mover um pouco mais o mercado.
Correcto. Así que, pues bueno, un poco es esto lo que está pasando a nivel macroeconómico. Más malas noticias, pues la paz entre Rusia y Ucrania se está haciendo de rogar. Rusia no parece tener muchas intenciones de negociar ninguna paz. Y luego, pues para buscar algo bueno, el dólar sigue bajando o parece que quiere seguir bajando, y esto pues para los que tienen deuda americana o buscan invertir en Estados Unidos pues es bueno. Y el petróleo también parece que se va a mantener a precios bajos, con lo cual pues para la inflación también ayuda. Pues muy bien. Entonces, esto es lo que hay. La semana que viene, 4 días, a ver qué pasa. Miramos los gráficos. Sí, vamos a ver toda essa parte macro, como se refleja em los gráficos, não? Se ha havido algum câmbio ou não da semana passada. Pues vamos a verlo. Bem, vamos começar vendo um pouco a correlação que há entre o VIX e o SPY. Arriba é o SPY e abaixo é o VIX. Nós vemos quando o VIX dá esses bandazos para arriba, o SPY normalmente suele ter caídas, não? Então vamos vendo que há um movimento em sincronia, pero ao revés. Com caídas, o VIX sube. O que está passando agora? Eu estou vendo que o VIX está querendo subir novamente. Está tocando essa linha azul, que é o canal de Keltner. Está subindo e o SPY começou a cair, que é o normal. A dúvida aqui é, vai seguir subindo o VIX e o SPY vai seguir caindo? Vamos a ver. Eu o que estou vendo agora, há um ponto de indecisão. Então, queria mostrar os prós e contras que estou vendo para ver que poderia passar na próxima semana. Pero o VIX está, vou pôr aqui essa linha branca, está por cima desses 3 pontos que haviam hecho picos anteriores, pero por debaixo desses 2 pontos. Poderia chegar aqui novamente? Isso é o que vamos a ver. Aqui é o gráfico do VIX, só o VIX, com as subidas que hemos tenido, ha chocado na média de 50, como é um índice de reversão de média, poderia, na próxima semana, seguir caindo. Pero eu espero que poderia subir um pouco mais. A dúvida é se vai superar o 28 ou não. Vale. De momento podemos decir que está por encima de 20, entonces volvemos a entrar en terreno volátil, ¿no es eso? Exatamente. Sí, por encima de 20 já se considera uma bolsa um pouco mais volátil. Vale. Bem, em função disso, comentando as taxas de interesse de los bonos a 10 anos, nós vemos que está desde a caída está em uma tendência, digamos, de subida. E se vemos mais a curto prazo, desde aqui da vela, sigue um canal alcista, não? Uhum. Está sendo mínimos mais altos e máximos mais altos. Poderia fazer esse movimento e seguir subindo. Agora mesmo, a configuração é de que siga subindo. Ha formado aqui um ombro, cabeça a ombro invertido e poderia seguir subindo. Isso, para o mercado, é malo. Não nos gusta ver, principalmente com essa velocidade, não? Não nos gusta ver subidas tão rápidas assim. Agora, a parte buena é o dólar. Nós vemos que está nesse processo de caída, ha roto esses mínimos anteriores, que era essa resistência a nível de 100,99, ha hecho um pullback. Hemos visto que ha hecho essa caída, esse pullback, e está tentando romper hacia abaixo. Isso é bueno para as bolsas. Quanto mais baixo é o dólar, poderia facilitar que mais gente invierta em Estados Unidos. Então, temos as taxas de interesse subindo, pero o dólar caindo. Então, há
Se um compensa signo una cosa con mixto, otra, ¿no? não? Então, em função desse movimento do dólar que estamos vendo que está tentando cair, queria mostrar o euro-dólar. La semana passada, nós comentávamos antes que poderia parar nesse sector desse retângulo, onde havia hecho esse doble techo. Ha hecho um movimento que é muito característico, que barra um pouco mais do soporte para sacar muita gente do mercado e logo vuelve a subir. Ha frenado justo na média de 50 períodos e ha vuelto a subir e tem uma aparência de que poderia seguir mais e poderia buscar aquele nível de 1,1470, não? E quizás buscar o máximo por esse sector. Então vemos que o euro com relação ao dólar está ganhando força. E isso, para quem tem carteira em dólar, poderia ter um reflejo negativo a sua carteira. Claro, por un lado me viene bien a la hora de comprar acciones americanas, pero por otro lado, si tengo que recuperar el dinero para comprar euros, pues Perderia um pouco com relação ¿no? ao câmbio, não? E falando um pouco de moedas, antes de entrar em los índices, vou mostrar o Bitcoin, pero vou mostrar com Trading View. Bom, o Bitcoin, nós estamos vendo que estava sendo movimentos, está em uma tendência alcista. Se vemos como está formando isso, sube um período de correção, uma bandeira alcista, sube uma bandeira alcista e sube novamente. E eu sigo vendo Bitcoin muito forte e creio que vai seguir subindo. E se nós hacemos uma estimativa de movimento futuro, correndo lo que ha subido nesse movimento e sendo digamos, uma medida de movimento estimado futuro, e eu vejo o Bitcoin como mínimo aqui 136, 140 mil a lo largo desse movimento, não? Podría llegar hasta ahí. Então, esse é o objetivo que estamos trabalhando agora mesmo com o que temos invertido nessa moeda. Sigue alcista e creio que vai seguir alcista, não vejo aqui grandes câmbios. Volvendo às moedas e com relação ao dólar, euro e ouro, vejo que o ouro, comentávamos que havia subido muito. Quando um ativo rompe al alza um canal que já vem muito tempo, nós esperávamos correção. De hecho, ha hecho essa correção e uma segunda está subindo. Haciendo um zoom nesse gráfico, e eu o que estou esperando aqui, vejo que o ouro está nesse período de consolidação. Temos essa linha de tendência, digamos, bajista, pero é porque está bajando, pero lo que eu espero é que o ouro poderia tocar essa linha e seguir subindo, ou tocar a linha e fazer uma correção. Pero essa correção é que temos aqui uma linha de tendência alcista e agora mesmo está formando, digamos, um triângulo. Triângulo normalmente é uma señal de indecisão, não? Pero quais são os cenários que eu espero? Ou uma ruptura, que o ouro siga forte com o volume que estamos vendo aqui abaixo, ou poderia tocar essa linha e buscar esta linha aqui abaixo e logo volver a subir, formando algo aqui como uma espécie de ombro, cabeça-ombro, que não é exatamente isso, para volver a tentar romper aqui. Sigo alcista com o ouro e eu espero que o ouro siga subindo. A média de 50 está funcionando como um suporte. Se o ouro vuelve a tocar, poderia funcionar novamente como suporte aqui, junto com essa linha de tendência alcista. Então, ouro e Bitcoin
seguimos muito alcista e quizás buscamos setups para ampliar posições, não, Mercedes? Sí, podría ser, como dices, el triángulo o la bandera alcista que rompiera el alza. Exatamente. Que essa bandeirita, esse Sí. pennant que hablan em... Lo que yo veo es que está súper, como dicen los americanos, choppy, ¿no? Porque abre mucho gap. No, no está así la gráfica tan ordenada como venía siendo antes de que rompiera. Não, está formando aqui o megáfono, não? Um pouco dentro da bandeira. Então, isso tarde ou temprano vai romper e vai romper com força. E com esse volume, estamos preparados se rompe hacia arriba, não? Vale. Bueno, então nós estamos vendo que o ouro está muito alcista. O Bitcoin também está muito alcista. São dois ativos que são considerados os novos refúgios de los inversores, não? Por outro lado, eu vejo que as taxas de interesse estão subindo, isso afeta negativamente a renta variável. Correcto. E o dólar está caindo, isso é favorável para a renta variável. Em função desse conjunto, eu vejo signos mixtos que me deixam em dúvida se a renta variável vai subir ou vai baixar nos próximos dias. Sí, hay mucha confusión, ¿no? Há muita En las dúvida. señales. E además, vamos a ver o gráfico del SPY, que é o que consideramos o mercado, a ver como está o SPY com seu movimento agora que estamos vendo um pouco mais de um movimento mais claro. Pero antes de ver em detalhe, esse é o SPY, onde está este retângulo, foi onde o índice corrigiu, ha hecho mínimo e ha rebotado um rebote espetacular. Não podemos dizer nada mais ou menos sobre isso. Pero, desde que rebotou, vem uma subida bastante forte. Nós comentávamos na semana passada que esperávamos uma correção, ou na semana anterior, não, que esperávamos na semana passada uma correção. Havíamos deixado esta linha que poderia ser um primeiro objetivo de la caída e que estamos vendo. De hecho, ha caído e ha tocado nesse primeiro objetivo, que é um ponto que coincide esse nível que tínhamos antes, El soporte. que era uma resistência e transformou em suporte, e a média de 200, que é a linha verde. Se ha parado justo aqui, pero não ha cerrado o gap, não? Seguimos tendo o gap, ou se consideramos essa parte aqui com essa, seguimos tendo esse gap que aún está aberto. Tenho dúvidas se vai seguir caindo. Se for um mercado normal, como falei na semana passada, eu esperaria um pouco mais de caída, quizás tocando a média de 50 para volver a subir. Eu creio que o mercado está começando na tendência alcista, pero não está muito claro. E hasta que não tenhamos mínimos e máximos mais altos depois dessa caída, não poderia confirmar se é uma nova tendência alcista. Havíamos comentado que esse gap esperávamos que em algum momento poderia cerrar-se e se chegasse nesse ponto, poderia ser um primeiro ponto para abrir uma posição, pero tendríamos que esperar um pequeno rebote para abrir a posição aqui. Caso contrário, buscaríamos novos pontos aqui abaixo. Então, eu vejo o SPY com certas dúvidas. Esta vela não me dá muita segurança de que vai rebotar aqui. Teríamos que ver martes como se vai comportar. Se rompe isso para baixo, eu esperaria um pouco mais de caída. Que não lo veo mal, me parece algo normal. Quem quer abrir posições largas, eu esperaria alguma confirmação. E se vemos o Nasdaq, mas é o mesmo.
aunque el Nasdaq está un poco más fuerte y la distancia con la media de 200 está más distante comparado con el SPY. Si vemos el SPY, Ya está había llegado ahí. tocando aí, não? Em função disso, eu espero ou que o preço ande um pouco de lado, que esteja caminhando aqui um pouco de lado, e eu espero que a média em algum momento vuelva a tocar o preço. Então, se a dúvida é, vai corrigir para tocar a média e volver a subir, ou seguir caindo, ou vai fazer um movimento lateral hasta que a média suba. Então, vejo um pouco de indecisão nesse momento. Aunque eu considero isso como uma bandeira alcista. Pero vamos a ver hasta dónde llega la bandera. A lo mejor Nvidia nos saca de dudas. Eso desde luego. Pero voy a dejar essa linha aqui para a próxima semana, que seria meu objetivo para a próxima semana se esse movimento seguir caindo. Agora, se temos uma vela diária que termine por encima do máximo da vela, que isso é o mínimo, cambiaria um pouco, poderia tirar para arriba. Pero vamos deixar essa linha e veremos o que vai passar na próxima semana. El IWM, que é as pequenas empresas. O IWM sigue com menos força que os demais, não consegue romper essa linha diagonal e ha perdido essa linha com essa tendência alcista que começamos aqui, ha perdido, e eu espero que vuelva a tocar a média de 50, ou pelo menos o nível de 197, 198, e poderia formar aqui um ombro, cabeça a ombro, para seguir subindo. Esse é o cenário mais provável, ou pelo menos tocar essa linha diagonal. Seria um cenário positivo, não? Exato. Esperaremos a ver como se vai comportar na próxima semana. Em função disso, voltando ao SPY, estamos vendo que está tentando cerrar esse gap. Eu creio que o mais provável é que cierre o gap. E por que digo isso? Vamos agora mirando de arriba hacia abaixo. Esse é o gráfico de las 7 magníficas. Muito parecido ao Nasdaq. Muito parecido. Vemos que tem esse nível aqui de 50, que foi uma resistência antes. Aqui, quando começou a cair, tentou volver a esse ponto, ha caído, e quando rompeu, ha roto aqui com esse gap, e eu creio que está volvendo, está tentando tocar aqui, e espero que siga esse movimento. ¿Puedes prolongar la línea de tendencia de máximos? Claro. Estamos aí. Tentou superar e estamos aqui. Então, poderia baixar um pouco mais para logo confirmar essa subida. A parte mala é que está rompendo esta outra. Por isso, eu creio que vai buscar o nível de 50 ou a média de 200 para poder fazer algo mais alcista. De momento, sigo neutro a corto prazo. Logo miramos o ETF de las 100 empresas mais grandes dentro do SPY. Está aqui com esse gap aberto. Está tocando quase a média de 200. Temos esse nível de resistência. Não? Aqui que se ha transformado em um suporte. Hemos perdido a tendência essa de curto prazo. Espero que toque a média de 200, primeiro objetivo, senão cerrar o gap ou a média de 50, a linha dourada. E se vemos o RSP, que são as 500 empresas com a mesma ponderação. Mira, esta sí que ha cerrado el gap.
ha cerrado el gap y está, yo creo que un poco más débil que los demás. Entonces las empresas de pequeña capitalización no están tan fuertes como las grandes. Sí, a mí la impresión que me estaba dando estos días, de lo poquito que he visto, porque esta semana ha sido como ha sido, pero me daba la impresión de que las que estaban sujetando eran las grandes, porque así el mapa de colores como que no había mucho verde en general. No, no, Entonces, para nada. el RSP lo refleja un poco mejor, que no ha sido una semana como muy buena. E eu vejo, em função do que tu estás dizendo, eu vejo que esses índice RSP, primeiro objetivo, 172, se rompe, tocaria a média de 50. Ya veremos. Vendo de arriba hacia abaixo e volvendo aqui ao SPY, estamos vendo taxa de interesse subindo, dólar caindo, dudas. Las grandes empresas e las pequeñas em um processo de correção cerca de soportes. Vamos a ver los sectores. Vistazo rápido. Saca nuestra cámara para no molestar, que siempre se nos olvida. Ahí. Aqui vistazo rápido. Esse é o SPY. Vemos que a média de 50 está subindo, pero está formando aqui uma correção buscando cerrar esse gap. O setor de comunicação, um pouco parecido, que não tem o gap, pero está perdendo esse nível de suporte, aqui a nível de 100, e eu creio que está buscando o nível de 99,50. Se perde, bajaria um pouco mais. O setor de energia sigue bajista. O setor de industrial ha intentado romper o máximo, por aqui não ha podido, não ha conseguido. Espero que cierre esse gap para volver a seguir subindo. Essa é a minha impressão. Temos o de tecnologia, não ha logrado chegar a máximos, No. está corrigindo, quizás vá cerrar o gap também, não? Lo mesmo com o discrecionário, ha chegado a esse nível de resistência, que era um suporte antes, não ha logrado subir e está no processo de cerrar o gap. O financeiro ha tenido uma correção importante, ha cerrado o gap. Vamos ver se vai chegar a média de 50 ou se vai volver a subir. O de materiais sigue bajando, está agora andando um pouco de lado, pero eu creio que sigue bajando. O de utilities, me parece é o setor que está com uma configuração melhor agora mesmo. Não ha roto essa linha de tendência, essa diagonal, e está sendo mínimos e máximos mais altos. Veo que aqui é o setor, me parece agora mesmo, com mais força. El de saúde, muito mal, não ha servido para nada como defensivo, como sempre ha sido. O NH está pensando muito aqui. El de material, de sector defensivo, que havia roto essa linha, pero ha tenido uma correção e sigue andando de lado. E el de rates caindo. En función. Se ve más verde de lo que se veía hace unas semanas, pero vamos, que no hay así mucha cosa para lanzar cohetes. Não, e em função de lo que estamos vendo aqui, se volvemos ao SPY, estão todos fazendo esse movimento muito parecido. Aunque o SPY está sobre esse suporte agora mesmo, e eu espero que poderia barrar um pouco mais. Não estou vendo esse ponto como muito forte. Poderia estar enganado. Pero por isso me genera dúvida. Eu vejo os sectores estão todos corrigindo. Vejo as taxas de interesse, o dólar, como que me que dá no signos mixtos. Claras, ¿no? Então, agora mesmo eu estaria neutro com o SPY, esperando uma confirmação
de que va o rebotar aqui ou cair um pouco mais. Agora mesmo não veo muito claro as coisas. Então hay que esperar um pouco antes de tomar alguma posição ou fazer alguma operação a curto prazo. Estamos cerca del final de mês. Correcto. Queria poner este gráfico aqui. É um adelanto de lo que já havíamos hablado antes. Que las vezes anteriores, quando o índice cai por debaixo da média de 10, que é a linha roja, quando o índice cai, é muito comum que os meses seguintes ou o seguinte mês intente novamente superar a média de 10. Essa configuração que temos aqui está muito similar a lo que temos agora mesmo. A grande diferença é essa vela espetacular que tivemos esse mês passado, não? Pero o índice ha intentado subir e está agora mesmo em la média de 10. Pero temos nosso MACD estocástico aún dando señales de estar fora del índice. Nós, de momento, estamos fora do SPY com nossa inversão de largo prazo que chamamos colchão de seguridade e estamos aguardando. Se esta vela termina aqui por debaixo da média de 10, seguiremos barrista a largo prazo. Isso veremos ao final da próxima semana. A ver como acaba. Pero agora mesmo não me está dando muita confiança para volver a invertir nosso colchão de seguridade no SPY. Dicho isso, e volvendo ao gráfico diário, a curto prazo eu vejo que lá há dúvidas. Esperaria na próxima semana, no começo, martes e miércoles, a ver como se vai comportar o índice, se vai rebotar aqui ou seguir caindo para tomar alguma posição de curto prazo. E a largo prazo eu sigo aún fora do mercado em função do gráfico anterior que hemos visto. Eso es lo que yo me mojaría ahora mismo. Sí, yo la semana pasada ya dije que no me atrevía a mojarme mucho porque no veía las cosas claras. Esta semana menos claras todavía. Creo que hay demasiadas cartas sobre la mesa como para poder ver la jugada así con mucha claridad. Y entonces yo creo que hay que ir esperando a ver los acontecimientos porque está la deuda y la renta fija mareada, la renta variable mareada también. Nvidia ya veremos si consigue mover el mercado en una dirección o en otra. Cierre de mes con rebalanceos, o sea que ahora mismo está muy indeciso, complicado y difícil de saber hacia dónde va. Y más los tweets de Trump que no para de salir, ¿no? Los tweets de Trump y luego el comentario de después de Besen para intentar arreglarlo un poquito, pero sí. Vamos, que... En función de todo eso, mi visión del mercado es que estamos en un mercado difícil de operar. No es un mercado fácil. Principalmente quem quer hacer operações a curto prazo. Há muitos bandazos. Então, não considero um mercado fácil. E há muitas dúvidas a curto prazo, que hemos visto, os sectores que temos, hemos visto o dólar, as taxas de interesse, bitcoins e ouro. Então, eu tenho muitas dúvidas a curto prazo que vai ser o índice. E a largo prazo, mis indicadores nos fazem quedar fora do mercado de momento e estamos com o dinheiro em renta fija a curto prazo. Veremos ao final da próxima semana que vai passar, pero de momento... En el vídeo de la semana que viene, pues ya lo tendremos cerrado el mes y lo veremos exactamente cómo queda, pero no pinta bonito. Por lo menos estamos com dúvida. Pues isso... Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que com isso podeis prepararos para a próxima semana, para ser algo mais a curto prazo ou largo prazo.
Si sube ya sabéis por qué sube, si sigue cayendo ya sabéis por qué sigue cayendo y que eso es un poco de lo que se trata, ¿no? De entender del por qué pasan las cosas para no entrar en pánico, ni entrar en euforia, ni mantener el plan. Claro, e com isso, descansar amanhã, que nos vai dar um pouco de descanso no mercado, e bom fim de semana e boas inversões. Muchas gracias por seguirnos. Si te ha gustado el vídeo, dale like para seguir apoyándonos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.